Querido, nós vamos primeiro fazer uso da palavra e no encerramento nós teremos a ceia do Senhor, ok? Então quero convidar aos irmãos que o pastor Robson já orou, o pastor Jorge também já orou. Aproveitar que o Rômulo está aqui em cima, estou chorando por mim. Depois eu explico por quê. Estenda a sua mão aqui para frente, para que a gente possa estar orando. Pai, nesse momento queremos te pedir que a tua misericórdia, a tua graça e a tua unção esteja sobre a vida do teu servo Cláudio nesse momento. Ó Pai, que ele seja a boca do Senhor, que ele transmita tão somente a tua palavra, Senhor. Eu sei que teu filho se preparou, eu sei que teu filho buscou um tempo para te ouvir, mas que nesse momento ele possa ainda ser mais revestido, Senhor, da tua unção, da tua autoridade, para falar aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Porque temos a certeza que o Senhor primeiro fala ao coração dele para depois transmitir a nós. Ó Deus, e que o teu filho não seja, Senhor, não se deixe ficar impedido por nada nem ninguém, mas que transmita, Senhor, a tua palavra a cada um de nós. E que nós, como igreja, possamos estar com os nossos corações abertos e sedentos para receber essa boa palavra. Seja com ele, Senhor. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, Senhor, amém. Quero também cumprimentar e agradecer pela tua visita à nossa igreja nesta noite. Você que nos visita, quero agradecer pela tua presença. Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, da família de cada um de vocês. Temos vários visitantes. Se você ainda não perguntou o nome de algum visitante, se não cumprimentou, você tem a oportunidade desse que está ao seu lado. De repente nós ficamos tão focados assim, olhando para frente, que nem observamos quem está sentado ao nosso lado. Você já observou se tem algum visitante ao seu lado aí? Se tiver algum visitante ao seu lado, você cumprimenta. Isso, Vando, eu gostei. Davi, muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem. Temos vários visitantes. Ok, vamos abrir abra sua Bíblia no texto escolhido para o congresso deste ano, que é Josué, capítulo de número 24, versículo 14 e versículo de número 15. 24, 14 e 15. E antes de procedermos à leitura, por que pedi que estivesse orando por mim? Porque num congresso, quando você tem 3 mensageiros e 2 que antecedem você está sentado no banco, e aí o mensageiro fala alguma coisa e você fala assim, eu ia falar isso. Ele falou, eu ia dizer isso, ele mencionou. Aí ele continua, dá continuidade à mensagem, e você fica assim, meu Deus, eu ia falar isso também, ele falou. Isso no primeiro dia. O segundo palestrante, o segundo mensageiro, você já está no banco e fala assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Qual a palavra que trarei nesta noite? Por quê? Porque o segundo mensageiro também já fala, já vem de encontro aquilo que você tem, que Deus já colocou no teu coração. Por quê? Porque é um único tema e um único texto. Então isso às vezes dificulta um pouco. Por isso que eu pedi que estivesse orando por mim. E os irmãos também no transcorrer da mensagem, continuem orando pelo pastor. Versículo de número 14. Obrigado. Versículo de número 14, eu vou ler o de número 14, os irmãos leiam por gentileza o versículo de número 15. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Pai, diante da tua presença nos encontramos mais uma vez neste congresso, ó Senhor Deus, e peço a tua misericórdia pela minha vida e que a tua palavra chegue
ao coração dos ouvintes da mesma, ó Senhor Deus, e tudo aquilo que eu não conseguir falar, que o Teu Santo Espírito fale por mim, ó Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por esse momento. Muito obrigado por estas vidas, por estas famílias representadas aqui nesta noite. Nós te agradecemos e te suplicamos, em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Podem sentar, queridos. O tema da mensagem não pode ser outro, a não ser o que foi escolhido pelo Ministério Aliança. Escolhemos te servir. Esse é o tema da nossa mensagem. Agora, vamos parar e analisar um pouquinho. Não existe na face da terra uma família perfeita. Não existe. Não existe família perfeita. Existem famílias que buscam aprimorar, buscam um crescimento. Mas não existe família perfeita. De repente você nunca passou por essa experiência ou não tenha na sua família, mas alguns outros, de repente, já passaram por essa experiência e tem aquele parente, aquele familiar que, quando fala para você assim, ó, fulano vem para cá esse final de semana, você fala, ih! Porque você sabe que aquela pessoa é uma pessoa que traz problema, uma pessoa que chega para você e só conta derrota. E você não gosta de ficar perto dessas pessoas, e você não gosta da presença dessa pessoa, porque isso traz um certo desconforto para você. E são aquelas pessoas, principalmente quando você faz um churrasco, ele é um dos primeiros a chegar lá no pedaço de carne, pegar e comer. Fala, tá gostosa essa carne. Isso nunca aconteceu na família de vocês, só na minha que já aconteceu. Nunca. E vai lá na Coca-Cola, pega a garrafa de Coca-Cola pelo meio, toca, entorna no copo, derrama no copo e deixa a garrafa de Coca-Cola amassada ali em cima da mesa. Bota a tampa e fica aquela garrafa amassada. E isso nunca aconteceu com a família de vocês. Na minha já aconteceu. E vocês podem imaginar o seguinte, mas isso aí acontece com família de baixa renda, pastor. Família de baixa renda. Não. Todas as famílias, não existe família perfeita. E sempre encontraremos alguém na nossa família que traga um certo desconforto para cada um de nós. Mas qual tipo de família que Deus sonha? A família que Deus sonha é uma família restaurada. A família que Deus sonha é uma família restaurada. Deus quer restaurar as nossas famílias. E conforme eu disse anteriormente, nesse slide agora nos diz que não existe família perfeita. Não existe família perfeita. E aí, quando você observa que é somente no nosso nível, mas não. Na família real, nós temos aí uma imagem que houve um conflito, mesmo antes da rainha falecer, já havia um conflito dentro da família. Então, havia um problema naquela família. Tinha um problema naquela família. E o problema ainda repercute até o dia de hoje. E uma família real. Era para ser tudo normal, sangue azul, era para ser tudo bem, tudo transcorrer de uma forma normalmente. Ou normal. Mas não, também tem dificuldades naquela família. E aí você vai falar, mas tudo bem, pastor, porque nesses últimos dias, no século passado ou neste século, nós estamos passando por momentos muito difíceis. Mas eu quero trazer um exemplo, ou alguns exemplos bíblicos para os irmãos, de famílias que não foram famílias estruturadas e não foram famílias perfeitas. Por exemplo, a família de Adão e Eva. Foi uma família que teve problema. A primeira família já começou com um problema. Noé teve problema na sua família. Abraão teve problema na sua família. Isaac teve problema na sua família. Jacó teve problema também na família dele. O sacerdote Eli, com os 2 filhos, Rofini e Finéia, teve problema na família dele. Na família de Samuel também teve problemas. Então não é somente nos nossos dias, nos teus dias, na tua família, que os problemas existem. Os problemas sempre existiram. Desde o momento que o homem resolveu desobedecer a Deus, o problema entrou na família. Logo na primeira família de Adão e Eva. E aí foi seguindo a ordem, seguindo, até chegar aos nossos dias. O problema não está na família. O problema não está na família, mas nas escolhas dos componentes das famílias.
às vezes fazemos escolhas erradas. Olha só esse tema aqui, ó. Escolhemos te servir. Mas não são em todas as famílias que as pessoas escolhem servir ao Senhor. Algumas pessoas preferem ficar de fora e não servir ao Senhor. Então o problema não está na família, mas na escolha dos componentes da família. Então eu preciso fazer uma autoanálise e saber que o problemático de repente sou eu. Eu poderia melhorar a minha família. Eu poderia trazer uma outra visão, trazer um outro conforto para a minha família. Não um conforto a nível de bem-estar, mas um conforto mental, um conforto relacional. Eu poderia fazer isto. Mas você ainda não fez essa escolha certa. Então, o problema não está na família, mas nas pessoas que escolhem, ou melhor, nas pessoas que são componentes dessas famílias. E quem sabe você é uma dessas pessoas. E esta é a noite que o Senhor está dando a oportunidade, mais uma vez, de você ter a sua vida transformada e a tua família também. Este foi o último discurso de Josué. Josué já estava morrendo. Ele faleceu com 110 anos. Ele já estava morrendo. E este foi o último discurso de Josué. Mas ele estava deixando um legado, deixou o seu legado para as futuras gerações. Ele morreu, mas deixou um legado para futuras gerações. E aí nós encontramos também que as pessoas que vieram depois ou após Josué eram pessoas também problemáticas, famílias problemáticas. E não parou, irmãos. E chega até os nossos dias. O que Josué então ele faz? Reúne o povo e traz a lembrança do povo os feitos de Deus. Olha só, vocês estão passando por problemas, nós estamos passando por problemas, conforme foi mencionado na parte da manhã. Pessoas que nasceram no Egito, pessoas que nasceram no deserto, que estavam entrando, queriam entrar na terra prometida. Essas pessoas estavam trazendo problemas. Por quê? Porque não tiveram um contato direto com o Senhor Deus. Mas Josué ele procura reunir aquelas pessoas e falar para aquelas pessoas, trazer a lembrança daquelas pessoas, os feitos do Senhor Deus. O Senhor aponta o caminho. O Senhor aponta o caminho. O Senhor apontava o caminho para aquele povo. Mas a escolha é nossa. A escolha é sua. Às vezes nós queremos ter uma família diferente, mas as nossas escolhas são erradas. Interessante que Josué, quando ele reúne o povo ali, Josué capítulo 24, versículo de número 2, nos fala desta forma: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Tera, pai de Abrão e Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. 24, 2. O versículo de número 3 nos diz também: eu, porém, tomei Abraão, Deus falando, eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, fiz percorrer toda a terra de Canaã, também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. Então Josué reúne o povo e traz à memória o que Deus estava fazendo por aquele povo e as promessas que Deus tinha para aquelas famílias. Por quê? Porque eles não tinham conhecimento do que havia acontecido lá no Egito. Porque agora já estava crescendo uma nova geração. Em Êxodo também, capítulo 6, versículo de número 7, nos diz desta forma: tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Josué estava falando isso para o povo também. Olha, houve uma promessa e Deus usou Moisés e tirou o povo lá das cargas do Egito, da escravidão do Egito, querendo dizer àquelas famílias: vocês têm condições de ter uma vida melhor, de ter uma família reforçada, de ter uma família abençoada. Mas isso não cabe a mim, não cabe somente ao Senhor, mas cabe a cada um de vocês. A cada um de vocês, parafraseando, essas foram as palavras de Josué àquele povo.
As promessas não se cumprem pelo simples fato do homem falar. Vamos analisar um pouquinho isso aqui. As promessas não se cumprem pelo simples fato do homem falar. Às vezes eu chego para você e falo assim, ó, nessa noite o Senhor manda te dizer que você é mais do que vencedor. Não é pelo homem falar. E quando eu falo assim, fala para o teu irmão que ele é mais do que vencedor. Não sou eu que tenho que falar, é a própria palavra que nos diz. Então as promessas não se cumprem pelo simples fato do homem falar. Elas se cumprem-se em obedecer a palavra de Deus. Precisamos obedecer a palavra de Deus. Josué estava esclarecendo o povo porque eles estavam passando por aquelas dificuldades. Não pelo fato de ele mencionar, olha, eu como sucessor de Moisés, pensando um pouquinho, analisando de uma certa forma, não existe sucesso sem sucessor. Não existe sucesso sem sucessor. Se Josué conseguiu pegar o povo e atravessar com o povo, chegar na terra prometida, foi porque Moisés fez um sucessor. Então não existe sucesso sem sucessor. Mas o que faz com que a família seja fortalecida? Buscar a palavra, obedecer a palavra de Deus. E o que o Senhor Deus estava fazendo por intermédio de Josué, aquele povo, era algo assim por demais importante. E o que esses irmãos estão fazendo deste congresso, por cada família aqui representada, é por demais importante. E quando eu cheguei no primeiro dia e vi os irmãos colocando aqui, escolhemos te servir, eu sentado ali comecei a analisar a primeiras 5 letras. O que está escrito aqui nas primeiras 5 letras? O quê? Quem pensou numa geladinha, peça perdão a Deus nesse momento, tá? Peça perdão a Deus neste momento. Quando eu cheguei, sentei ali, Escol. O que era Escol? Escol era um vale lá em Israel. Em Israel tem vários vales, existiam vales de Escol. No livro de Números, capítulo 13, versículo 23 e 24, a palavra nos diz assim, ó, depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Então, quando os irmãos escolheram este tema aqui, colocaram esses dizeres aqui na frente, escolhemos te servir, de repente vocês nem pensaram na profundidade de que Deus estava falando ao coração de vocês. O que Deus estava querendo falar ao coração de vocês. Meus filhos, coloca este tema. E vocês colocam, nós colocamos, escolhemos te servir. Mas, como assim escolhemos te servir? Por que escolhemos te servir? Primeiro porque ali fica difícil de separar a sílaba. Não tem como você separar a sílaba da maneira como nós lemos ainda há pouco. Mas Escol foi um lugar onde aqueles espias foram, e nós lemos o versículo 23 e o versículo 24, antes de eu entrar nesse assunto. Versículo número 24, pode voltar isso. Esse lugar se chamou o Vale de Escol por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. O que aconteceu na época? Aconteceu que aqueles 12 espias que foram encaminhados para ver a terra prometida, eles foram até lá, 10 retornaram com uma visão que, aquela visão que, sabe, que não serve para nada, aquela visão destrutiva. Mas 2 retornaram com uma visão, nós conseguiremos, porque é a palavra do Senhor. E no transcorrer desta mensagem, quando nós estamos lendo esse texto aqui, esses textos, o Senhor Deus também está falando ao teu coração, falando algumas verdades, umas promessas daqui, extraídas da palavra do Senhor, não da parte do homem, que existe sim um futuro para as nossas famílias, existe um futuro para a tua família, segundo a palavra do Senhor. E aí então, eles retornam, e é tão favorável à terra que precisou de 2 homens para carregar um cacho de uva. Estão pegando a ideia, irmãos? Conseguindo pegar a ideia? Deus vai no profundo.
Deus ele não utiliza da superficialidade. Ele vai no profundo mesmo, quando Ele quer falar aos nossos corações. E às vezes Ele nos dá uma ideia, e nesta ideia nós passamos, mas é apenas uma palavra, é apenas uma frase que foi colocada ali, uma frase de efeito. Não, se você pegar o T, é um pronome pessoal, e quem é professor, está estudou, sabe o significado de um pronome pessoal. Sabe o significado. Então, Deus ele vai falando, vai nos mostrando algumas coisas, quando nós estamos com o coração aberto. Quando nós estamos assim, querendo ouvir, querendo aprender da palavra dele. Existe uma promessa de Deus para a sua família, dentro da própria Bíblia. Existe uma promessa de Deus para a tua família. Eu não vou falar assim, você crê? Isso vai na individualidade de cada pessoa. Porque de repente eu vou falar, você crê? E todo mundo fala, eu creio. Diga ao teu irmão que vai crer, eu creio. Não, isso vai na individualidade de cada um. Existe uma promessa de Deus para a sua família. Mas essa palavra não tem que ser dita pelo homem, mas por Deus, a você, ao seu coração. No livro de Gênesis capítulo 12, versículo de número 3, vamos ver essa afirmativa aí. Gênesis capítulo 12, versículo de número 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias. Todas as famílias. Você não está fora desse contexto aqui não. Quando ele fala todas, são todas as famílias. E você está incluída, a tua família está incluída. Então a promessa é de Deus, a promessa não é de homem, ou do homem. A promessa é de Deus, é do nosso Senhor. A promessa, em ti serão benditas todas as famílias. Você é um servo do Senhor. Você é uma serva do Senhor. Você é alguém que já ouviu a palavra do Senhor e tem um conhecimento da palavra do Senhor. Então você sabe perfeitamente o que a palavra está dizendo para você. Se Deus está falando que existe uma salvação, que existe um conforto, que existe um consolo, que existe uma esperança para a minha família, eu preciso me agarrar a essa esperança. Eu tenho que lançar mão dessa esperança, porque é Deus que está prometendo. O Senhor Deus prometeu através do seu servo. Existe essa promessa para você, para a sua família. E a tua família tem jeito sim. A tua família tem jeito. Eu não sei o que está acontecendo no meio da sua família, mas Deus sabe e você sabe. Basta você crer na palavra do Senhor. Senhor, eu preciso de uma mudança na minha família. Eu preciso. E de repente você é um causador do problema. De repente você é um causador do problema. Não é bom que se conte uma ilustração própria. Eu não nasci num berço evangélico. E eu percebia que não havia uma comunhão. Já casado, não havia uma comunhão na parentela. Não havia uma comunhão da minha família, né, que já estava formada, e família nuclear e a parental. Não havia uma comunhão com o meu sogro, com as minhas cunhadas, com meus cunhados. E eu achava que todo mundo estava errado, só eu que estava certo. Mas um dia o Senhor falou ao meu coração que o errado era eu. O errado era eu. E eu pedi ao meu finado pai, ora por mim. Ora pela minha vida. Ora pela minha família. E meu pai orou. E naquele dia, a salvação é uma coisa assim, fantástica, que não tem como você explicar o momento da sua conversão. Eu com os olhos fechados senti assim, um clarão, alguma coisa, sabe, invadindo o meu ser. E eu falei assim, ó, a partir de hoje eu quero ser uma nova criatura. O problema era o Cláudio. E a partir de então, tudo mudou. As pessoas que não eram evangélicas passaram a ser servos do Senhor. As pessoas que já faleceram, firmados na palavra do Senhor. E ninguém era evangélico. Ninguém evangélico.
Só meu pai e minha mãe. Então, de repente, você pode estar falando assim: a minha família tem um problema lá em casa, mas o problema está na minha esposa, o problema está nos meus filhos, o problema está no meu esposo ou na minha esposa. Mas de repente o problema está em você. Por que que a sua família não melhora? Porque de repente o problema é você. E por que não falar com o Senhor? Senhor, me ajude. Senhor, eu estou precisando da tua ajuda. Senhor, eu estou precisando que a minha família seja transformada por ti. É interessante, voltando ao assunto dos 12. Dos 12, eu gostaria que de repente você até saiba, mas que você de repente mencionasse o nome de pelo menos 3 daqueles 12, exceptuando Josué e Calebe. Alguém lembra o nome? Pelo menos de 3 daqueles 12 que foram, tirando Josué e Calebe. Não se fala deles na Bíblia. Dá-se ênfase mais a Josué e Calebe. Por quê? Eles experimentaram Deus na vida deles e na família deles, de tal forma que o nome foi perpetuado. O nome foi perpetuado. E até hoje nós falamos a respeito da família dessas pessoas, desses homens. E é justamente isso que o Senhor Deus espera de cada um de nós. Que o nome da nossa família, que a nossa família seja perpetuada. O meu bisavô, o meu avô, o meu pai foram servos do Senhor, que deixou uma herança para mim. Deixou uma herança para mim. É isso que os nossos filhos, os nossos netos querem falar. Mas eles irão falar se verem uma diferença nessas famílias, na tua família. E para que haja essa diferença na tua família, é necessário que você tome uma decisão e fale assim: olha, eu escolho te servir, Senhor. Eu escolho te servir. A partir de hoje eu quero uma diferença na minha família. Eu quero que minha família seja vista de uma outra forma. Que a tua família possa levar às outras famílias uma palavra de transformação, extraída daqui, logicamente. É isso que o Senhor Deus espera de cada um de nós. Josué fez a escolha certa. Josué fez a escolha certa. Temos várias escolhas. Transcorrer do dia, várias escolhas são colocadas diante de nós. Mas qual foi o posicionamento de Josué? Serviremos. Ele estava incluindo a família dele. Porque ele, como cabeça, como líder da família, ele soube orientar a esposa, soube orientar os seus descendentes também. Hoje, eu escolho te servir, Senhor. Como se Josué estivesse falando hoje, falando nos dias atuais. Hoje eu escolho te servir, Senhor. Porém, existem pessoas que não gostam de viver o tipo de vida que estão vivendo. Eu sei que você não gosta de viver esse tipo de vida que você está vivendo, mas você reluta em tomar uma decisão. Você luta para não tomar a decisão certa. Mas eu tenho meus hábitos, tenho meus vícios, tenho meus afazeres, tenho meus amigos que não são evangélicos, e você continua nesta decisão sem fazer a escolha certa. E a escolha de Josué foi: serviremos. Era uma visão futurística. Uma visão futurística, nós serviremos. Eu te sirvo hoje e te servirei enquanto eu viver. Enquanto eu viver. E essa também tem que ser a nossa visão, tem que ser a tua visão, querido. Eu quero uma transformação na minha vida, Senhor. Porque existe uma promessa na tua palavra que a minha família tem jeito. Mas só que tem que começar por mim. E eu estou disposto, Senhor, estou me colocando à tua disposição para esta transformação. Porque eu quero uma mudança lá em casa. Josué fez a escolha certa: serviremos. Nós serviremos. Vocês podem ficar do jeito que vocês quiserem. E o povo até falou assim: não, que isso? Nós iremos aqui servir ao Senhor. É um fechamento. Vamos fechar aqui, vamos fechar. Vamos fechar. Nós não iremos contra o Senhor. Mas aquele povo, com o tempo, se afastou do Senhor.
não permaneceu na palavra do Senhor. Igual existe na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas se afastam da presença do Senhor. Muitas pessoas falam assim, não, eu vou servir ao Senhor, mas com o transcorrer do tempo se afastam da presença do Senhor. E aí depois falam assim, eu não sei onde eu errei. Não sei o que está acontecendo na minha família. Eu não sei por que disso. Ore pela minha família. Ore pela minha família. Nós podemos até orar pela tua família, mas você tem que fazer a escolha. Nesse outro slide fala que a escolha é sua. A escolha é pessoal. É pessoal. Não é a tua família falar assim, vem cá, vamos servir ao Senhor de hoje em diante. E você fala assim, eu vou pensar. Aí você fala assim, olha, pode contar comigo, porque eu serei uma coluna ao teu lado para que haja uma transformação da minha família, na nossa família. E nós dois juntos conseguiremos que se cumpra a vontade de Deus na vida dos nossos filhos, na vida dos demais parentes. Mas é necessária a escolha é sua, a escolha é sua. E o Senhor Deus, Ele tem colocado diante de nós essas escolhas. Quantas vezes você já foi em uma igreja? Quantas mensagens você já ouviu? Quantas mensagens você já assistiu na televisão? Quantas mensagens? E de repente as coisas estão acontecendo na sua família. O errado é você que é mãe, o errado é você que é o pai. E nós sempre transferimos o erro ou a culpa para alguém, mas dificilmente nós assumimos assim, olha, se eu mudar, as coisas irão mudar. A escolha é sua. A escolha é sua. Voltando ao antigo Cláudio, eu bebia também, irmãos. De repente você fala assim, mas pastor, eu bebo. Já estamos praticamente entrando no final da mensagem. Pastor, eu bebo. E qual o problema? No dia que eu aceitei a Cristo, eu tinha bebido também. Eu não sei se eu aceitei a Cristo ou que Cristo me aceitou. Cristo me aceitou. Eu tinha bebido naquele dia. Ah, mas eu não consigo ficar sem a minha escola da atualidade. Eu não consigo ficar. Você consegue, porque Deus conseguiu transformar tantas pessoas, tantas famílias. Por que Ele vai conseguir transformar a sua vida? Transformar a tua família? Mas só que a escolha é pessoal. A escolha é sua. E aí eu deixo uma pergunta para você. Não uma pergunta, mas uma frase. Deus aguarda sua resposta. Deus está aguardando a sua resposta. De você poder se levantar e falar assim, olha, a partir de hoje, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A partir de hoje. Deus aguarda a sua resposta. O Senhor Deus não estava colocando Josué no canto da parede. Com Josué, você tem que tomar uma posição. Deus não estava fazendo isso com Josué. E nós também não estamos fazendo isso contigo, porque é uma decisão sua. Agora resta saber se você está contente, satisfeito com o estilo de vida que você está levando ou não. A escolha é sua. Mas só que Deus aguarda a sua resposta. E qual é a tua resposta para Deus nesta noite? Estou satisfeito com a minha família do jeito que está? Ou eu quero uma mudança na minha família? Transforma-me, Senhor. Deus aguarda uma resposta sua. E qual a resposta que você vai dar ao Senhor nesta noite? Qual a resposta? Deus gostaria imensamente que você participasse deste memorial da ceia que nós iniciaremos. Deus, Ele gostaria imensamente. Mas se você... O apóstolo Paulo fala assim, ó, examine-se o homem a si mesmo, para comer do pão
e tomar do suco da vide. Examine a si mesmo. E Deus está dando essa oportunidade a você nesta noite. De repente alguns irmãos vão ficar até escandalizados com o que eu estarei falando, mas a partir do momento em que você aceita Jesus como teu Salvador, você está apto a participar da ceia dele. A partir do momento que você reconhece verdadeiramente que Jesus é o teu Salvador, não assim não, porque eu creio em Jesus, eu acredito em Jesus, eu sei que Jesus veio um dia, esteve um dia aqui nesta terra, não, mas a partir do momento que você fala assim, eu reconheço que eu preciso do Senhor, porque eu quero uma transformação na minha vida, eu quero uma transformação da minha família. Aqueles também que estão afastados, se resolverem nesta noite, falar assim, olha, estou voltando para a casa do Senhor, você também terá condições de participar da ceia do Senhor. Porque o que importa não é você retornar para a igreja. Em primeiro lugar é você retornar para Deus. Mas eu não saí da presença do Senhor. Saiu a partir do momento que você saiu da igreja dele. E o Senhor gostaria imensamente que você participasse desta ceia nesta noite. Mas a escolha é sua, querido. A escolha não é minha. A escolha não é minha. Vamos fechar os olhos enquanto os diáconos e convidados se dirigem aqui para a mesa. Vamos orar ao Senhor. Pai, aqui estamos mais uma vez diante de Ti, fazendo uso da Tua palavra, ó Senhor Deus. Muito obrigado pela Tua infinita misericórdia. E Tu que sonda os corações, ó Senhor Deus, quantas pessoas que estão aqui dentro da Tua casa nesta noite estão com uma vida difícil, ó Senhor Deus. Uma família que não gostaria que estivesse deste jeito, ó Senhor Deus. O desejo dessas pessoas é que tudo estivesse normal, mas Tu sabe que não está, e essa pessoa também sabe que não está normal nesta família, ó Senhor Deus. Por isso, ó Pai, em o nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo trabalhe no coração dessas pessoas nesta noite, ó Senhor Deus. E que elas possam reconhecer e venham a reconhecer a Jesus como o único e suficiente Salvador. E aquele que nos traz a promessa de mudança na nossa família, ó Senhor Deus. Quanto esta mãe tem orado por este filho, quanto que este pai tem orado por este filho, o quanto que este esposo tem orado por essa esposa, o quanto que essa esposa tem orado por esse esposo. Porque as coisas não andam bem naquela família, ó Senhor Deus, ou nestas famílias, ó Senhor. Ajude, transforme estas vidas, ó Senhor. Que essas pessoas façam a escolha certa nesta noite. Eu escolho Te servir, ó Senhor Deus. Eu escolho ser o Teu servo, ó Senhor Deus. A partir de hoje, eu quero pedir à igreja que continue orando, intercedendo. Não é o momento de ninguém caminhar, de ficar conversando. Converse com Deus neste momento. Interceda pela pessoa que você convidou para estar aqui nesta noite. Interceda por esta pessoa. Eu quero fazer um convite a você da parte do Senhor. Que se cumpra na tua vida tudo quanto foi prometido pelo nosso Deus. Tudo quanto foi prometido pelo Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.